9-2. Com este placar de votos, o Supremo Tribunal Federal declarou o marco temporal como inconstitucional. A votação terminou no último dia 21 de setembro e abriu espaço para questionar juridicamente qualquer lei a favor da tese defendida pelos ruralistas. Uma vitória importante para o movimento indigenista, que ainda vai enfrentar muita luta pela frente. Em maio, um projeto de lei a favor da tese foi aprovado na Câmara e foi votado e aprovado também nesta semana pelo Senado, por 43 votos a 21, o que está sendo chamado de marco temporal turbinado. Com isso, entidades interessadas vão precisar entrar com um novo processo no STF pedindo a anulação da legislação. O presidente Lula também pode vetar a lei, mas o Congresso pode derrubar o veto de Lula e restabelecer a validade do texto. Em teoria, a decisão do STF perde o efeito se o Congresso incluir o marco temporal na própria Carta Magna. Mas o que é o marco temporal? O marco temporal prevê que indígenas só possam reivindicar áreas que ocupavam em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Caso a tese seja aprovada, ela pode inviabilizar o registro de cerca de 300 territórios que estão em processo de demarcação, segundo dados da FUNAI. O marco temporal e a questão indígena no Brasil, mais uma vez, é tema no nosso podcast em Tri. Podcast in Tree. Porque meio ambiente é vida. Nessa edição do Podcast em Tri, mais uma vez, assim como no nosso último episódio que tratou sobre a situação atual dos povos indígenas no Brasil, conversamos com o pesquisador em Tri e indigenista Eduardo Almeida. Para o professor Eduardo, a falta de informação e interesses financeiros contribuem para a defesa de uma tese que não confere cidadania aos povos indígenas. A questão do marco temporal é realmente muito grave, muito grave. O problema é grave porque muita gente no Brasil, inclusive ilustres juristas e juízes, magistrados e políticos, né, uns porque são mal intencionados mesmo, né, são racistas ou têm uma índole fascista, mas outros são ingenuamente influenciados por uma campanha ideológica e também por concepções antigas, superadas, atrasadas, positivistas, né? Aquelas que reificam a questão da civilização, que é a civilização, entre aspas, né? Porque ninguém sabe a essa altura o que é civilização, né? No mundo que está se acabando aí, né? Com a ameaça de extinguir a própria vida na Terra, a vida humana pelo menos. Essa noção de que a civilização é inexorável, então que o destino de qualquer povo que ainda vive em organização tribal, né, e comunitária e tal, e economia comunitária, vamos dizer, está fadado a ceder aos anseios e evoluir, entre aspas, para uma situação de civilização, e aí vem a cantilena dos que têm olho grande nas terras indígenas, né, os grileiros e mineradores, etc., madeireiros, e dizer que tem muita terra para pouco índio e coisas desse tipo. Professor, o debate sobre o marco temporal também precisa muito levar em conta a importância dos povos originários para a conservação das áreas ambientais, né? Em relação a povos indígenas, os povos indígenas do Brasil né, eles têm é essencialmente vinculado à terra, né? A terra, não só a terra, os recursos naturais na terra, né? E povos que são caçadores-coletores, eles precisam de extensões vastas, e essa terra também tem que ser preservada para a sociedade, para o país e para a humanidade, né? Isso está provado sobejamente, fartamente, que as terras melhor conservadas, as florestas e, enfim, os ambientes naturais melhor conservados no mundo todo são aqueles onde habitam povos originários ou povos tradicionais,
né, que tem essa relação com a natureza mais harmoniosa. Né? São melhor preservados, inclusive, do que as unidades de conservação dos órgãos oficiais e tal. Né? Professor Eduardo, observamos recentemente, com a tentativa de dizimação do povo Yanomami no governo anterior, que todo o processo de devastação começa com a violência aos povos. A defesa do marco temporal abre caminho para muitas formas de violência e violação. Concordo 100%. Né? Interesses são muitos, não só de garimpeiros, tem madeireiros, tem grileiros de todo tipo, né? Enfim, uma bandidagem aí inimaginável, né? De olho aí nas terras indígenas e precisa realmente de medidas enérgicas. No caso dos Yanomamis, o senhor faz referência ao garimpo em especial? O garimpo não se restringe à área Yanomami. Né? O garimpo está em várias áreas indígenas, mas com focos mais importantes na área Yanomami e nas áreas Munduruku, que é no Vale do Tapajós, basicamente, no Médio Tapajós, no estado do Pará, e na área dos índios Caiapó, do sul do Pará, né? Ali já no Vale do Xingu. Esses focos são os mais importantes, antigos, inclusive, muito estruturados e tudo mais. Nesse cenário de tantas disputas, professor, qual deve ser a prioridade das políticas indigenistas? A FUNAI, como a gente sabe, está bastante sucateada. Né? E isso não é só do período Bolsonaro e Temer, né, onde as coisas se agravaram muitíssimo. Isso vem de antes, né? Por isso que a gente sempre diz que a prioridade na política indigenista é estruturar a FUNAI. Estruturar a FUNAI. A FUNAI que é o órgão decisivo aí, né, nessas questões de proteção da terra indígena, de garantia de direitos, né, e de empoderamento das lideranças indígenas, das organizações indígenas. Quem mais pode fazer isso é a FUNAI, sem dúvida. Né? E a FUNAI está muito carente de pessoal, de recursos, né? de estrutura mesmo. Né? Observando a história, percebemos que o enfraquecimento das organizações de defesa dos direitos indígenas, de certa forma, pavimentou o terreno para a tese do marco temporal em um momento como esse, não é? Olha, o Brasil tem que decidir, né? Ou implanta uma democracia verdadeira, plural, onde haja lugar para todos, toda a sua diversidade humana, né, e seu ambiente natural também respeitado, racionalmente administrado, né, em conjunto com a esfera, o planeta. Ou vai por outro caminho, vai por um caminho do abismo. Eu acredito assim que ou o Brasil resolve os problemas, as dificuldades para implantar uma democracia e consolidar essa democracia de modo verdadeiro, ou a coisa vai ficar muito complicada, vai haver uma situação conflituosa sempre, muito tensa, né, muito sofrimento, enfim, muita violência ocorrendo, porque nós estamos numa espécie de encruzilhada. Temos que decidir para onde vamos. Temos que continuar persistindo. E o que a gente espera, vamos dizer, o que a gente almeja, melhor dizendo, é que o Brasil realmente, como eu comentei um pouco antes, chegar a um patamar de uma democracia plural, diversa e efetiva, verdadeira, né, profunda. Enfim, a gente pode adjetivar do jeito que quiser aí, no sentido do aperfeiçoamento dessa democracia que realmente contemple a todos e que supere aquela ideia etnocêntrica, né, de base etnocêntrica que resulta no racismo, na discriminação, na exclusão, né, na marginalização, né, nos privilégios também, por outro lado. Tudo isso mantido com violência, com injustiça, né, com muito sofrimento por parte daqueles excluídos e desamparados. Né?
As questões que envolvem o marco temporal ainda são muito incertas daqui para frente. Com a aprovação de uma legislação favorável pelo Congresso, o texto segue para a sanção da presidência e entidades indigenistas e ambientalistas podem solicitar ao STF a revogação da legislação. Seguimos acompanhando esse assunto. Desde já, agradeço ao nosso convidado de hoje, o professor Eduardo Almeida, e a você que nos ouviu. Eu sou Luan Borges e esse foi mais um episódio do Podcast Intri. Até a próxima! Podcast Intri. Porque meio ambiente é vida.